O Jornal do Meio-Dia está de volta e a vereadora Samanta Aires, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Cuiabá, propôs a abertura de uma CPI para investigar a qualidade do serviço prestado pelas empresas que atuam no transporte coletivo aqui da capital. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a vereadora por Cuiabá, Samanta Aires, do PL. Boa tarde, vereadora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e estamos à disposição. Vereadora, antes da chegada do BRT, o que é que precisa melhorar? Quais as falhas que podem ser corrigidas nesse sofrível transporte coletivo de Cuiabá? Essa é quase uma história sem fim que Cuiabá enfrenta há muitos anos, né? Eu acho que o primeiro ponto a gente já conseguiu cessar, que era aquela discussão de qual seria o modal correto. Agora a gente vive ali uma situação de que a cidade está cortada por conta dessa obra, e eu acho que a gente tem uma oportunidade de pensar um pouco mais nessa parte urbanística, nessa parte dos próprios alagamentos da prainha. A gente tem recebido estudos de arquitetos, engenheiros e urbanistas para falar sobre esse assunto, que talvez agora também seja uma oportunidade de falar sobre o impacto das chuvas, porque a gente está vendo as chuvas nas obras e já está vendo um impacto. Então a gente talvez poderia aproveitar esse momento também para pegar esses estudos e ver o que a gente pode viabilizar para que junto com essas obras do BRT a gente tenha alguma solução nesse sentido. Eu particularmente estou mais a par deste assunto específico. Agora, e sobre o transporte coletivo e as falhas, a senhora teria o que a apontar? Agora a gente tem aí a oportunidade, através da CPI do transporte público, de apontar essas falhas, né? A gente teve uma CPI instaurada agora na Câmara, as reuniões devem estar para iniciar em qualquer momento e nós vamos fazer uma varredura nesses contratos para verificar se realmente está sendo cumprido o que é proposto em contrato. A partir de denúncias mesmo que a gente recebe, né, sobre a qualidade principalmente, sobre ali a quantidade de ônibus disponíveis, a forma com que a empresa trata a falta eventual de algum ônibus ou os atrasos. Então, todas essas questões nós vamos abordar dentro dessa CPI. E aí eu acho que nós teremos alguns apontamentos para levar junto para a questão do BRT. Vereadora, outra questão urgente é educação, sempre, sim, certo? E no começo do ano letivo houve um adiamento por 10 dias, o prefeito disse que era necessário fazer alguns ajustes em muitas escolas ainda sem condições, aí também a questão de manutenção de muitas delas e a situação parece que não tem melhorado conforme esperado, muitas ainda precariedade na estrutura. Essa semana até um aluno da escola Darcy Ribeiro escreveu uma carta de próprio punho falando que sequer o ventilador está funcionando, que isso compromete o aprendizado. Enfim, a senhora está comprometida com essa causa, tem fiscalizado, o que tem avançado nessa pasta? A educação também é um compromisso nosso e hoje é inevitável a gente lembrar o modelo arcaico de gestão que nós encontramos na Secretaria de Educação, onde muitas vezes eu estive lá para buscar informações, principalmente na questão das próprias CADs mesmo, da educação especial e outros assuntos relacionados à gestão da educação, e a gente não encontrava informação. Então a gente chegava, perguntava para alguns servidores, olha, isso aqui, quem tem? Aí, não sei. E essa lista, quem fez? Mandaram parar de fazer na transição. Tá, mas quem mandou parar de fazer? Não sei. Então era tudo muito arcaico, ainda e a gente está tratando essa questão de digitalizar os processos da educação para melhorar na gestão. Porque quando a gente tem uma coisa que estava sendo levada de uma forma tão arcaico é a palavra, né? De anotação em papel, de planilha em Excel, quando se tem um sistema para isso, a gente fica perdido, porque aí quem tinha as informações e retia as informações, muitas vezes não estava mais ali no setor, e aí a gente ficava dependendo de outras coisas, e isso tudo foi parte de um conjunto de problemas que a gente encontrou na educação que ocasionou, inclusive, o atraso das aulas. Mas a nossa missão é fazer a melhoria. E a gente faz o quê? Quando a gente recebe esse tipo de reclamação, a gente precisa prontamente ir atender, que é o que a gente está fazendo. E vocês irão, por exemplo, nessa escola? Essa escola, muito em específico, eu já estive reunida com um engenheiro na prefeitura ontem, solicitando uma solução urgente para a gente resolver essa questão da escola. Então, a gente já tem ali um projeto que eu vou apresentar para o prefeito hoje, sobre uma readequação de uma forma correta
e decente para os alunos, para que a gente melhore essa escola, que ela é uma escola que ela tem ali alunos do município, do estado também, Darcy então Ribeiro. a gente vai trabalhar uma questão ali, uma situação para poder resolver, mas resolver de uma forma digna, né? Eu sempre digo, às vezes a solução boa, ela pode demorar um pouquinho mais, mas é uma solução boa. Então a gente não precisa de uma solução necessariamente emergencial, mas a gente precisa de uma solução digna e uma solução definitiva. Vereadora, amanhã, quarta-feira, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Vai ter um evento essa semana, reunindo aí o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Cuiabá. E Samanta Iris é uma mãe atípica. Eu tenho a proximidade maior com a pauta do autismo desde que a gente descobriu a situação do autismo no meu filho. E isso faz aí por volta de 2 anos, né, que a gente descobriu de forma oficial, porque antes a gente já tinha essa desconfiança. Nessa sexta-feira a gente vai ter lá no cenário rural uma grande capacitação com capacidade de público, e eu acho que já até ultrapassou a quantidade de inscrições, acima de 1.000 pessoas, incluindo muitas CADs, cuidadoras dos alunos do município de Cuiabá. É um evento do TJ que convidou a Prefeitura para estar em parceria, trazendo essas CADs. A gente queria também que pudesse trazer as mães desses alunos, mas aí a gente não conseguiu uma logística para poder acomodar e acolher todos os alunos desse evento. Mas para o próximo, a gente já fez até essa sugestão de trabalhar trazendo os alunos também. Então, nessa sexta-feira, no cenário rural, inscrições gratuitas, aberto ao público, preferencialmente aquelas pessoas que são cuidadoras de crianças com deficiência, principalmente a questão do autismo, mas com o público em geral também. Aqui em Cuiabá, o que é que teria que ser feito para melhorar o atendimento às crianças autistas na educação? Olha, hoje a gente já tem um grande passo que nós não tínhamos na gestão anterior, que é a gente poder interligar a saúde com a educação. A gente não tinha essa possibilidade, nós tínhamos uma dificuldade muito grande da saúde poder estar na escola, atuar na escola, junto a esses alunos e junto a outras questões também de saúde que estão relacionadas a alunos da rede pública. Hoje a gente já tem essa capacidade. A partir disso, a gente vem estudando maneiras de como conseguir uma prioridade para aqueles alunos que, se tem uma desconfiança ali de alguma síndrome, de algum transtorno, de alguma questão que possa ser tratada pela saúde. Um outro ponto que a gente também tem trabalhado para implantar em Cuiabá, o mais rápido possível, é a Casa do Autista, que essa é uma luta nossa. Nós recebemos uma emenda do senador Wellington Fagundes, especificamente para esse projeto. A gente já está em fase de apresentação desse projeto para receber a emenda já foi liberada. E a gente pretende implantar também um centro de diagnóstico de autismo. Inclusive, foi um compromisso que nós fizemos lá no TJ, no dia dessa reunião sobre o evento, de fazer ali um centro de diagnóstico além da Casa do Autista, para a gente poder ter também um ponto de referência, que eu acho que o que mais falta em Cuiabá hoje é isso. É um ponto de referência para que quando alguém venha com a situação, olha, a gente tem a desconfiança aqui de autismo, onde eu vou? Então a gente possa direcionar de fato essa criança, o jovem, até mesmo o adulto, para esse centro de referência, que seria um centro de diagnóstico. Mas a Casa do Autista, eu acho que é um sonho que vai se tornar realidade em breve. Vereadora, recentemente a senhora esteve junto com o prefeito, Abílio Brunini, fiscalizando o CDMIC, e lá foram identificados mais de 1 milhão de medicamentos, né, prestes a serem jogados no lixo. Um problema que não é pontual, já houve por várias vezes na gestão passada, mas deixando o passado um pouco para trás. O que vai ser feito agora, daqui para frente, para que isso não volte a acontecer? Faltou mais fiscalização? Foi culpa da gestão ou foi de todos os atores ali? Ali foi um conjunto de problemas, mas o principal problema foi uma compra em excesso. E isso aconteceu na gestão anterior. Então, a compra... remédio para pressão, né? A compra ela tem data, a data é da gestão anterior. E o que acontece? Se a gente puxa no sistema, ele mostra ali a média de remédios que são utilizados por mês em cada unidade ou de cada tipo de remédio. Então, era possível saber, por exemplo, uma previsão de qual quantidade daquele remédio em específico seria utilizado. Não sei por que motivo havia uma compra com 3 vezes mais o necessário daquele medicamento em si. Então, foi uma compra em excesso. Eles tentaram doar, tentaram fazer permuta de medicamento, enfim, mas acabou que não deu certo. O que estamos fazendo para isso? Estive lá no CDMIC especificamente porque eu, pessoalmente, tenho uma proximidade com a questão tecnológica. Então, a minha área, antes de ser política, era tecnologia. E o que eu tenho feito? Eu busco, junto à Secretaria Adjunta de Tecnologia e Inovação da Prefeitura, como melhorar esse sistema de gestão de medicamentos.
porque às vezes até a forma com que esse medicamento entra, junto com a nota fiscal, ali no sistema mesmo, permite que a gente evite esse tipo de desperdício. Então, muito além de instruir esse pessoal da compra para que faça as compras corretas, de acordo com o relatório que vem do sistema, ter um relatório do sistema de uma forma mais clara para que não haja erro nessa compra e na hora que o medicamento entrar ou for distribuído para as unidades, exista uma gestão dentro desse sistema de tecnologia de uma forma mais clara e correta, isso com certeza ajuda muito nesse processo. Eu acredito muito que a tecnologia é uma parceira desses processos de gestão e tenho trabalhado com a tecnologia na saúde até mesmo para diminuir as filas das UPAs, que também tem uma questão de tecnologia envolvida e que são coisinhas que ninguém vê e ninguém sabe o que está acontecendo, porque é aquela questão de sistema, né? A gente só ouve falar de sistema quando o sistema cai, mas de fato, para que um sistema funcione, a gente precisa de muitas coisas. E como eu sou uma estudiosa nesse âmbito de tecnologia, acaba que eu me envolvo com essa pauta dessa forma. Vereadora, antes de encerrar, uma pergunta agora para a primeira-dama Samantha Aires. Depois de 90 dias de gestão, como é que a senhora resumiria esse período de Abílio Brunini na Prefeitura de Cuiabá? Resumo que ele tem vindo muito bem até aqui, considerando a situação que nós encontramos, eu acho que ele conseguiu grandes avanços e principalmente está muito aberto ao aprendizado. Às vezes as pessoas veem ele muito na ponta, né? Na unidade de saúde, lá no CDMIC, lá na escola, e eu acho que isso é uma grande coisa que ele faz, porque ele é aquela pessoa que não quer ficar só dentro lá do 7º andar, falando o que tem que ser feito, sem ir lá de fato no local, ver se está sendo feito. E isso incomoda? Isso incomoda um pouco, né? Mas assim, eu acho que assim que as pessoas começarem a entender, essas pessoas que criticam, começarem a entender o objetivo disso, essa crítica vai acabar cessando. Porque é difícil uma pessoa, enquanto administrador ou gestor, ficar sentado atrás de uma mesa, fazendo as ações ali e não saber se de fato lá na ponta está acontecendo aquilo que ele está planejando. Então ele faz isso muito nesse sentido, essa autofiscalização, para saber se o que ele está planejando ali no 7º andar está chegando lá. Mas a gente teve lá aprovado na Câmara o alvará autodeclaratório, que é para destravar as obras de Cuiabá. Isso foi um grande avanço, muito elogiado pelos profissionais de arquitetura, engenharia, tanto de Cuiabá quanto de fora. Nós reiniciamos agora essa semana o projeto Semenina, com o apoio do prefeito, apesar de ser um projeto vinculado a mim especificamente enquanto primeira-dama, mas com o apoio do prefeito, com o apoio da Vânia, da assistência social. Nós temos ali, agora nos próximos 30 dias, eu acredito que nós já vamos implantar o café da manhã para mais de 30 mil alunos da escola da rede municipal que nunca tiveram café da manhã, que não tinham café da manhã, então nós vamos implantar isso também. E a gente tem ali grandes operações de tapa-buraco e outras questões de gestão, mas são coisas pontuais muito espalhadas. E como Cuiabá é uma cidade que tem muita coisa para recuperar, às vezes a gente não consegue enxergar tudo que está sendo feito, mas eu vejo que está sendo feito muita coisa. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade e a todos que estão assistindo também. Muito obrigada, estou sempre à disposição. Obrigada, vereadora. Uma ótima tarde.